Levítico 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto ou besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele não for oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, ele for oculto e souber, e depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, ele for oculto e souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolos ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. Ele os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se sua mão não alcançar 2 rolos ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um êfa de flor de farinha para expiação do pecado. Não lhe terá sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto a expiação do pecado. E o trará ao sacerdote, o sacerdote dela tomará o seu punho cheio do seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima da oferta queimada do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando uma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que lhe tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, como carneiro da expiação, fará expiação por ela, e seria perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra alguma de todos os mandamentos do Senhor que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será ele culpado e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, e certamente se faz culpado ao Senhor.